Se alguma vez você já se perguntou por que na Bíblia tinha tanta gente rica e hoje é uma luta para ganhar dinheiro, eu vou te contar aqui agora nesse vídeo os 10 principais hábitos das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia. Antes disso, já dá um like nesse vídeo, compartilha com 3 amigos e comenta aí alguma dúvida que você tenha do segmento financeiro ou de empreendedorismo para cristãos, que eu vou tirar a sua dúvida depois. Bom, vamos lá, sem enrolação, 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia. Pessoas como Salomão, Abraão, Jacó, Isaac, José de Arimateia, Ana, Esther, Ruth, Boaz, enfim. Vou contar para você aqui os 10 hábitos que essas pessoas tinham em comum. O primeiro hábito é que todas essas pessoas elas eram tementes a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus ele é o princípio da sabedoria e que a sabedoria na mão direita ela tem riquezas e honra, né? Então, a sabedoria, ela é ali um caminho para quem quer enriquecer. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, essas pessoas, elas temiam a Deus. E temer não diz que você precisa ter medo de Deus, não é isso não. É você honrar, você respeitar, você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, né? Você consagrar sua vida diante de Deus, colocar sua vida na presença de Deus, isso é temer a Deus. E essas pessoas, elas temiam a Deus, essas pessoas, elas colocavam a vida delas diante do Senhor. E a Bíblia fala que essas pessoas, então, eram tementes a Deus. Essa é a primeira característica, o primeiro hábito das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia. O segundo é que todas essas pessoas em comum eram pessoas sábias, pessoas que buscavam a sabedoria, buscavam o conhecimento, pessoas que gostavam de se desenvolver intelectualmente. Não eram pessoas tolas, pessoas que faziam as coisas de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Eram pessoas que tinham hábitos produtivos, hábitos de correr atrás das coisas e estudar e aprender cada vez mais para poder prosperar. O terceiro hábito que fizeram essas pessoas enriquecer é que essas pessoas eram bons gestores financeiros. Então não existe como você enriquecer, como você ganhar dinheiro, como você ser bem-sucedido, como você prosperar na sua vida se você não for um bom ou uma boa gestor, administrador financeiro, né? Você precisa entender de finanças, precisa gerir bem a sua grana, precisa saber ali organizar o seu planejamento financeiro e familiar de modo que o seu dinheiro sempre trabalhe para você e não você trabalhando atrás do dinheiro. A quarta característica é que essas pessoas tinham uma mentalidade empreendedora voltada para a resolução de problemas. Então, se você for notar, todos esses personagens bíblicos que eram muito ricos, muito bem-sucedidos, eles eram protagonistas da própria existência. Não eram pessoas que ficavam de bobeira, perdendo tempo, não. A Bíblia fala que Davi, por exemplo, quando todo mundo estava em horário comercial dentro da casa lá esperando, ele estava apacentando as ovelhas do pai. A Bíblia fala muito sobre os trabalhos de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, sobre a proatividade de Esther, sobre a plantação de Boaz, que Ruth foi trabalhar e acabou conhecendo Boaz e eles acabaram se casando depois. A Bíblia fala sobre a proatividade e o protagonismo de José, que mesmo apesar das adversidades e tribulações, ele passou por cima de tudo isso e foi para cima conquistar os seus sonhos e depois foi lá e começou a administrar o Egito. Então você vai perceber que todas essas pessoas que eram muito bem-sucedidas na palavra de Deus, elas tinham uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade que resolvia problema e não arrumava mais problema ainda. Outra característica aqui, a quinta, é que essas pessoas elas tinham fé em Deus. Então uma coisa é você temer a Deus. Uma coisa é você acreditar que Deus é de fato o governo sobre a sua vida e que ele é soberano e tal. Outra coisa é você crer que Deus quer te abençoar. São coisas diferentes. Então uma coisa é temer a Deus, Todo mundo teme a Deus. A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus e tremem, Mas a questão é, você tem fé que o Senhor é bom e Ele quer te prosperar? Isso é uma coisa diferente. Muita gente não tem essa fé. Muita gente não gosta de falar sobre finanças, sobre prosperidade, sobre dinheiro e acaba não vivendo o melhor que a Bíblia tem para elas, Então se você for pegar o contexto de João, por exemplo, ele fala que Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. A Bíblia fala também em Isaías que aquele que quiserdes, comereis o melhor dessa terra. E a Bíblia também fala que, nos livros escritos pelo apóstolo Paulo, que Jesus, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Então o Senhor ele tem prazer em te prosperar, ele tem prazer em te abençoar. E nós precisamos crer nisso, do contrário, nós não vamos conseguir ser abençoados na medida que Deus tem para nós. A sexta coisa aqui, o sexto hábito, a sexta característica que essas pessoas muito bem-sucedidas tinham, é que elas não eram preguiçosas. Então uma coisa é você ter uma mentalidade empreendedora e querer que as coisas aconteçam.
Outra coisa totalmente diferente é você não ser preguiçoso, né? Não ficar de bobeira, mas trabalhar, você ir para cima, você desbravar, você colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Essas pessoas que eram muito bem-sucedidas, elas viviam a promessa de que pelo fruto do trabalho das mãos delas, elas comeriam. E elas viviam isso na prática, né? Onde elas pisassem a planta dos pés, elas conquistariam. Essa é a promessa de Deus. Mas essas pessoas não ficavam apenas ali na crença, elas não ficavam apenas ali na mentalidade. Essas pessoas colocavam a mão na massa e faziam acontecer. Essa era a sexta característica. A sétima característica, hábito das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia, é que elas não eram avarentas, não eram pessoas avarentas, mas generosas, pessoas que exerciam o princípio da generosidade, eram pessoas abençoadoras, pessoas que ajudavam as outras pessoas, pessoas que davam conselhos, que davam oferta, né, que ajudavam o próximo. Então nós precisamos também ter um coração generoso, um coração que a bênção de Deus, ela não é só para nós, a bênção de Deus ela é transbordante na nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta, começando pela nossa família e indo até a nossa igreja, os nossos amigos. Nós temos que exercer, né, essa generosidade, temos que ter um coração que dizima, que oferta, que abençoa, um coração abençoador, que nem o coração de Deus, né? A oitava é que essas pessoas elas eram sinceras diante de Deus, com um coração sincero, né? Então a Bíblia diz que Deus odeia a mentira e que Deus ele conhece os corações. Então quantas vezes às vezes a pessoa chega diante de Deus com uma história assim, ai Jesus, eu não gosto de dinheiro não, que todo rico é desonesto, não sei o quê, mas no fundo essa pessoa ela tem inveja, no fundo essa pessoa gostaria de prosperar. O que é isso? É não ter um coração correto diante de Deus. Agora pensa que muito mais bonito e legal para o Senhor que seria a pessoa chegar e falar, Deus, eu tenho inveja mesmo. Estou vendo o outro ali com carrão, o outro ali trocando de casa, o outro ali tendo aumento no emprego, o outro ali a empresa do cara está decolando e eu não saio do lugar. Eu tenho inveja, mas eu quero avançar. Livra a inveja do meu coração e me faz avançar. Aí o Senhor fala, caraca, ele teve coragem de me contar, então eu vou trazer ele para perto, eu vou ensinar ele, eu vou prosperar em abundância a vida dele. É isso que o Senhor faz com a gente. Então nós temos que ter um coração sincero diante de Deus, galera. Nós não podemos nunca chegar diante de Deus com uma conversa fiada. Porque isso aí, não sei não. Não, irmãos. Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus ele tem prazer em que os nossos negócios avancem, em que a nossa vida decole, em que a nossa vida prospere em abundância. Porque a Bíblia diz em Salmos que o Senhor, ele coroa zoando com a bondade dele, por onde passa, ele emana, ele destila fartura, abundância, gordura. Deus é um Deus de abundância. Deus não gosta de escassez, irmão. Então nós temos que avançar e temos que colocar o nosso coração sincero diante de Deus. Seja com inveja, seja com orgulho, seja com preguiça. O que nós temos de dificuldade, nós temos que levar ao Senhor, porque aí Ele pode tratar e nos levar para a direção certa. Nono hábito característica e penúltimo aqui da nossa listinha. Essas pessoas elas não ficavam passivas e paralisadas diante das adversidades. Então assim, não é porque você vai estar trabalhando, vai estar empreendendo, vai estar colocando a mão na massa, vai estar exercendo a sua fé, que as tribulações não vão vir. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo. Então nós teremos que enfrentar muitos gigantes, nós teremos que enfrentar muitas lutas aqui na terra, muitos problemas, muitas adversidades, muitas armadilhas do diabo nós vamos ter que enfrentar e sair dessa, né? Mas o Senhor é conosco em todas elas. Então nós não podemos desanimar diante das adversidades. A palavra de Deus também diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Então nós temos que ter esse coração de ir para cima e mesmo quando as coisas derem errado, mesmo quando nós passarmos por vale de sombra de morte, nós não podemos temer, porque o Senhor é conosco em toda e qualquer situação. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós temos que acreditar até o fim. Nós temos que lutar e no dia da tribulação nós não podemos desanimar porque o Senhor é conosco. Essas pessoas viviam assim. 10º e último hábito e característica que fizeram esses homens e mulheres enriquecer abundantemente. Eles gostavam de estar perto, eles eram amigos de Deus. Então uma coisa é você crer em Deus, outra coisa é você temer a Deus. Outra coisa é você ser amigo de Deus, que nem era chamado Abraão, que nem Davi, um coração segundo o coração de Deus, né? Pessoas que temiam ao Senhor, pessoas que amavam a presença, pessoas que oravam, que tinham fé, mas pessoas que gostavam de ter uma boa conversa com Deus, de sentar na mesa e falar, Senhor, Tu és o meu amigo que eu conto os meus segredos ocultos, que eu conto os meus desejos, que eu conto os meus pedidos, as minhas súplicas,
que eu faço os meus desabafos, que eu trato as minhas feridas, que eu derramo as minhas lágrimas, mas que eu grito os meus gritos de júbilo, que eu venço as minhas guerras, mas que no dia da derrota eu estou lá para receber consolo. O Senhor é o meu amigo. Eles tinham esse coração, que o Senhor era o amigo deles. E nós temos que ter esse coração também, de tratar a Deus como nosso amigo e não como nosso inimigo, porque de fato o inimigo é só o diabo e o Senhor Jesus já esmagou a cabeça do diabo lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Irmãos, então irmãos e amigos, né? Esses são os 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia. Não sei se fez sentido para você. Se fez, dá um comentário aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para me motivar a continuar cada vez produzindo mais conteúdo de qualidade para você. E tamo junto, vamos para cima, é nóis!